E aí, pessoal, como vocês estão? Olha, o pastor Raul aqui mais uma vez com mais um Nascido ESC para vocês. Vamos continuar a falar de salvação, graça, pecado, exatamente no Nascido ESC, agora com o pastor Chique. Daqui a pouco o pastor tá até de terno e gravata. Não lhes prometo-lhes, tá bom? Então vamos lá. Pecado, graça, certo? Salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, como foi que esse dito cujo veio até nós? Como que o pecado surgiu? De onde ele veio? Como ele entrou aqui? Vamos bater um papo sobre isso. Bom, a passagem que nós vamos estudar inicialmente não poderia ser outra, né? Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A gente tem que entender essa questão. Por quê? Aqui a gente já está tendo a resolução da coisa. A gente não está tendo o início. Vamos começar em Romanos 5, versículo 12, para a gente entender como o pecado entrou em um homem. Olha só. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, olha só, por um homem apenas que pecou, homem, quando a gente diz, é a raça humana, o primeiro homem, a primeira mulher. Então, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque o seu salário é a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos eles pecaram. Olha o efeito cascata. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Olha só a indicação, lembra que nós vimos, não na semana passada, na outra, falamos sobre a lei, sobre o papel da lei, que o papel da lei não tinha o papel da salvação, que o papel da lei era ser o aio, ou seja, o tutor. Por quê? Porque a lei estava ali para mostrar a vontade do Senhor para os homens, para mostrar a sua vontade, para mostrar o seu caminho. O tutor ensina, o tutor cuida. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que há de vir. Olha só, reinou a morte desde Adão até Moisés. Porque o que apareceu em Moisés? A lei. Aí, pastor, o senhor errou nos últimos 2 vídeos. A lei sarva. A lei sarva mesmo, pastor. Não. Está falando até Moisés porque nós passamos a ter um aio. Nós passamos a ter o tutor para nos manter no caminho do Senhor. Para nos manter, para mostrar a nós qual era o caminho a seguir. Olha a aliança da promessa aqui. Semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Olha o apontar para Cristo. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se, pela ofensa de um só, o pecado de Adão, o pecado é ofensa a Deus. O pecado é uma atitude que a gente toma contra Deus, nos colocando contra, como opostos, como oposição a Deus. Então, pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Graça de Deus. O dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Por um homem, Adão, o pecado entrou, a morte veio, a destruição veio, a separação veio, mas por um só a morte caiu, o pecado caiu, a graça de Cristo foram abundantes sobre muito. A graça de Cristo foi abundante sobre muito. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. A graça lança-se sobre muitas ofensas, sobre os nossos pecados.
Aqui não fala sobre todos. Vocês viram que interessante? Porque são muitos, porque são os pecados dos eleitos. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Estamos aqui como mordomos. Nós tomamos conta daquilo que é de Cristo, o reino de Deus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, a morte de Cristo na cruz, não é a lei, mas a morte de Cristo na cruz, lembre-se que a lei é o tutor, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá o quê? A vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E isso vai culminar, aqui nós estamos, em Romanos 5, de 12 a 19. Isso vai culminar lá em Romanos 6, 23. Nós poderíamos continuar a leitura, porque ela iria nos apontar para esse desfecho, que é o Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, a salvação. Percebem como é maravilhosa a palavra de Deus? Que Romanos 6, 23 é a explicação de tudo isso que eu li aqui, até o verso 19 de Romanos 5. Por isso que eu amo tanto Romanos, e acho que por isso que eu tenho tanto comentário bíblico de Romanos. Porque ele retrata a nossa salvação, ele retrata como isso funciona de uma maneira única. Então tira um tempinho, faça uma leitura mais profunda, mais estudiosa sobre Romanos. Você vai ver a tua visão da Bíblia mudar completamente. A tua caminhada com Deus vai mudar, tá bom? Então quando a gente está vendo aqui o salário do pecado é a morte, ou seja, a morte que entrou pelo pecado, tanto a morte física quanto espiritual, o dom gratuito não é nada que eu e você possamos fazer, mas é gratuito. Graça, gratuidade. Graça, o dom gratuito de Deus. É nada mais, nada menos do que a maravilhosa vida eterna com o Senhor. Espero que vocês tenham gostado. Esse vai ficar um pouquinho menor ainda que o outro. Tá? Esse foi o Nascido ESC dessa semana. Espero que vocês tenham realmente amado, como eu amo fazer para vocês. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo. Eu posso demorar para ler, mas eu leio todas as mensagens, podem ficar sossegados. E aí na descrição tem o link para todas as nossas redes sociais, onde nós entregamos conteúdo cristão de qualidade, nosso podcast, que são nossas mensagens em áudio, nossos e-books gratuitos, que você clica lá e recebe esses e-books para baixar no seu e-mail bonitinho, e os nossos cursos para você fazer aprender a fazer sua devocional, e o curso de teologia do Nascido de Novo. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a cada um que está me assistindo. Amo muito a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.